Quem nesta manhã ainda não conhece o Pastor Kid? Quem não conhece? Não conhece? Não co... Olha lá, o cara está afogando com você, ó. Está afogando com você, o Nelsinho. Não conhece, irmãos, que o Senhor esteja com o Pastor Kid nesta manhã, para que Deus comunique a sua palavra dos nossos corações e que essa palavra nos confronte, que essa palavra venha nos edificar. E o Senhor tome o Pastor Kid nas mãos do Senhor, nas mãos dele, para que a vontade do Senhor seja cumprida. Amém? Vocês concordam com essa oração? Amém? Senhor Deus, tome o Pastor Kid nas tuas mãos, Pai. Tua palavra é tão linda, tão maravilhosa. Ela nos limpa, ela nos dá certeza da salvação, esperança, vida eterna. Pai, o Senhor disse que se nós cremos na Tua palavra e naquele que enviou Jesus, nós temos a vida eterna, não entraremos em juízo e passamos da morte para a vida. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz através do Pastor Kid, e por isso derrama da Tua unção poderosa na vida dele, derrama da Tua unção sobre as nossas vidas, para que nós não sejamos roubados, para que a Tua palavra não seja roubada dos nossos corações. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o nome do Senhor seja glorificado. Que bom. A entrada. Esqueceu a entrada. O Mauro está dizendo a respeito da entrada, porque na época que nós éramos da Rádio Gospel, que eu era menos feio, graças a Deus o pastoreio fez eu melhorar um pouquinho, então ele está falando da entrada, que a gente fazia o programa de rádio. Eu estou muito contente por ser convidado de estar aqui, comemorando 19 anos da IEM, e nós fazemos parte desde o início, e uma das coisas que nós tivemos que marcou a cidade de Marília foi a Rádio Gospel, que eu chamava Fernando Gonçalves dos Santos e passei a ser o Kid Gongon. Então, Fernando Kid Gongon Gonçalves dos Santos. Então, hoje é o meu nome não de batismo, mas de identidade. E ele está dizendo mais ou menos numa musiquinha que era assim: Kid Gongon, Kid Gongon, Kid Gongon. Kid é o amigo da dona de casa, do chefe de família e da garotada. Era mais ou menos assim. E aí a entrada era daquele jeito. Uau! Estou na área! Graça e paz do Senhor Jesus ao seu coração, queridão! E assim ia, a nossa caminhada, fazendo aí, hoje, 19 anos da IEM. Estou muito, muito contente e uma preocupação muito séria de poder estar aqui. Estou pastoreando na Estaca, Zona Oeste. Deus tem nos presenteado com aquele local. Estamos completando 8 anos naquele lugar, naquela região. Tem sido uma bênção desafiadora, muito séria, muito séria. E nós temos entendido que Deus tem colocado aquele lugar para a gente como pastoreio e também como
parte do rebanho do Senhor. Hoje eu estou com o Lucas, meu menino Lucas Caleb, dá para vocês verem, depois ele vai descer aqui. O Lucas Caleb, que na época da rádio era um garotinho que também falava. Esses dias eu encontrei um pessoal, ele falou assim: ô Lucas, eu lembro de você quando você participava na rádio. Uma vozinha fina, hoje já um homem de 17 anos, terminou agora o colegial, mais uma vitória que Deus nos deu. Queridos, eu quero meditar um pouquinho com vocês, e principalmente nesse aniversário de 19 anos que nós fazemos com o MIEM, e eu tenho pensado, eu tenho refletido muito na minha vida como cristão, na nossa vida como de cristianismo. E eu quero meditar com você em Marcos capítulo 6, versículo 30. Marcos capítulo 6, versículo 30. Vamos ficar em pé? Você provavelmente já ouviu várias vezes esse texto, mas é o que o Senhor, através do Espírito Santo, nos orienta para esta manhã. Diz assim no versículo 30, Marcos 6, versículo 30, diz: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinham ensinado. E ele disse: vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os, partiu, e muitos o conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide e ver. E sabendo-os eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos, no caso grupos, sobre a erva verde. E assentaram-se, repartindo-os de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-lhes aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém, pode sentar. Você já ouviu esse texto, acredito, várias vezes. O que me chama a atenção nesse texto aqui, não é a questão da multiplicação dos pães. O que me chama a atenção desse texto, algumas atitudes dos discípulos
e algumas atitudes do próprio Jesus. Do próprio Jesus. Você vê que esses discípulos, eles estavam em um lugar. Eles chegam até Jesus e falam do que eles fizeram, de alguns feitos e de alguns ensinamentos. E Jesus, que estava com a multidão, ele diz assim, o seguinte: olha, vamos atravessar do outro lado, vamos para o outro lado, vamos descansar. Nós precisamos descansar. Vamos descansar um pouco. E eles pegam o barco, entram no barco e vão. Mas o povo reconhece Jesus e reconhece os discípulos. E o povo vai a pé. E o povo chega primeiro que Jesus e os discípulos lá na beira-mar. Lá na lagoa. Chega primeiro. O que acontece? O que me chama a atenção, que quando Jesus olha para a multidão, e ele vê a multidão e tem compaixão. Compaixão. E nessa compaixão que ele tem, ele diz, são ovelhas sem pastor. Como aquele grupo é uma ovelha como sem pastor. Isso tem me chamado a atenção, irmãos. E eu tenho falado isso para a Estaca Zona Oeste, dos nossos deveres, obrigações, aonde nós estamos. Eu digo a nossa cidade, aonde nós estamos implantados. Estamos completando 19 anos. Nesses 19 anos, nós já vimos várias coisas. Já experimentamos várias coisas. Mas às vezes por experimentar, por às vezes viver, nós vamos esquecendo de algumas coisas que tem que estar impregnada em nós todo momento. Tem que estar impregnada em nós todo instante. E nós vamos nos acostumando com a fé. Nós vamos acostumando como servos de Deus. E às vezes não exala mais a ação de Deus, a manifestação de Deus. Não exala mais em nós, como já um dia exalou, as manifestações do Espírito Santo. Quando Jesus olha e tem compaixão, a compaixão, como você define a palavra compaixão? Compaixão para você, o que é compaixão? Amor. O que mais? Amor ao próximo. O que mais? Misericórdia. Se colocar no lugar do outro. A compaixão é o contrário de indiferença. A compaixão de você se colocar no lugar do outro, de você sentir a dor do outro, de você sentir tanto a misericórdia, de você estar no lugar. É interessante, quando Jesus tem compaixão pela multidão, ele se põe no lugar daquelas pessoas. É de sentir a dor daquelas pessoas. No mundo que nós estamos hoje, e a tendência nossa, a Bíblia fala que a tendência, ao passar do tempo, que o amor vai se esfriando, o amor se esfria, e o mundo que nós estamos vendo da forma que está, nós como cristãos, estamos nos esfriando. As casas hoje são muradas, cheias de cercas. Telefone hoje, tocou, você não quer atender ele, a pessoa, ou você desliga, ou você deixa tocar até no final, não tem responsabilidade. Hoje o Facebook
e o Instagram, mais o Zap Zap, é a comunicação que nós temos. E nós estamos esfriando. Nós estamos esfriando como igreja. As lutas são triplicadas, mas só que nós esquecemos de lutar, de usar as armas. Nós temos o discurso muito bom, nós discursamos muito bem, mas a nossa vivência, como cristãos, e muitos de nós está deixando a desejar. O mundo está procurando referência, e nós nos colocamos como referência. Nós nos colocamos como referência, mas a nossa referência, ela deixa a desejar. Porque às vezes nós somos uma grande referência dentro das quatro paredes. Nós somos referência enquanto o irmão está sorrindo para nós. Às vezes nós somos referência enquanto está tudo bem. Mais ou menos como o encontrar no Natal, em festividade ou no Ano Novo, que a gente encontra os parentes. Nas primeiras horas, aquele sorriso, que maravilha, que bênção, que legal, como vai sua família, como você está, tudo bem, que joia, legal, bacana. Vai. Aí daqui a pouco vai passando as horas, se ficar um dia a mais, né, daqui a pouco, o que vai acontecendo? Faz igual a artista Dona Célia aqui no Desconfinados. Se não fala, pensa, né? Nós vamos o quê? Daqui a pouco começamos a falar daquele outro parente, começamos a falar de uma situação desagradável, nós começamos a agir de forma diferenciada e às vezes iguais às do mundo. Vai se esfriando, vai se esfriando. Deus está à procura, nós falamos, Deus está à procura de adoradores que adorem em espírito e em verdade. Não é o cântico, não é cantar. O espírito em espírito e em verdade, porque existe falso. Se é verdade, existe falso. Se é em espírito, através do Espírito de Deus, não do espírito enganador. A compaixão, querido, de termos a compaixão, Jesus olha e tem compaixão. Ele sente na carne que aquele povo precisa de algo, se está procurando, o povo, se eles forem de barco, o povo vai de a pé até a eles. Eles querem alguma coisa. Marcos, capítulo 1, 40, diz assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. O leproso chega até Jesus, ele fala, a compaixão, Jesus se coloca no lugar daquele homem. Como se Jesus estivesse com aquela lepra, com aquela enfermidade, como que seria para Jesus? Ser curado. Você quer ser curado? Se o Senhor quiser, eu quero que você seja. Você quer? Eu costumo dizer o seguinte, queridos: nós precisamos fechar para balanço. E eu tenho me fechado para balanço. Eu tenho me questionado muito. Antes de pastor, como servo de Deus,
como um bom marido, como um bom pai. Pastor fica para depois, porque se eu for um bom servo de Deus, se eu for um bom marido, se eu for um bom pai, se eu for uma pessoa que tem um relacionamento, provavelmente como pastor eu vou poder fazer algo diferente. Qual é o teu sentimento pelas pessoas? Quando o texto fala, esse povo é como ovelha sem pastor. Ovelha sem pastor. Aí você já está pensando, o pastor Kid vai falar sobre corda, o pastor vai falar sobre ser pastor de uma multidão. Sabe o que eu quero falar para você? Você é pastor de você mesmo? Você é pastor de você mesmo? O que é pastor? Que dá uma direção, que dirige. Você dirige. Como é o dirigir a sua vida? Se você tem amor por você mesmo, você tem compaixão por você mesmo, como que eu vou perdoar o próximo se muitos não se perdoam pelos atos feitos no passado? Quando a palavra do Senhor diz amar o seu próximo, amar o próximo como a ti mesmo, querido. Ama o próximo como a ti mesmo, você se ama. Porque a partir que você se amar, que você quer algo melhor para você, você vai querer para os outros. Esse é o meu questionamento. Eu me amo. Se eu quero ir para o céu, por que o meu irmão vai para o inferno? Nós nos reunimos agora nessas festividades e nós, às vezes, vamos ver os parentes só daqui a um ano novamente. Só daqui a um ano novamente. E nós aproveitamos nesse embalo e nós falamos as mesmas coisas de 20, de 15 anos atrás com os parentes que nós nos reunimos. Nós esquecemos de falar para ele de Jesus. Por quê? Quantos parentes que você viu no ano passado e nesse ano você já não está vendo mais numa passagem de ano? No Natal. Você acha que onde você está trabalhando, aonde você mora, é por acaso? Os filhos que você tem é por acaso? A família que você tem é por acaso? Está designada por Deus. E você é a luz. Você é a estrela. Nós estamos falando sobre a estrela que nasceu lá em Belém. Eu sou a estrela que faz a diferença no dia de hoje, em 2015. Você faz a diferença sendo a estrela. Você que brilha porque Jesus está dentro de você. Jesus está dentro de mim. Nós às vezes falamos sobre o Natal, ainda do menino Jesus. Eu quero falar do Natal, do ressurreto, do Jesus que ressuscitou. Eu quero falar do Natal, do Jesus que vive. Eu quero falar do Natal, do Jesus que tem ciúmes de mim. E às vezes nós ainda estamos nas tradições, porque às vezes não há compaixão pelas almas, não há compaixão pelas vidas. E nós estamos nos achômetros. Eu tenho que ser pastor de mim mesmo. Primeiro eu tenho que pastorear aonde que eu quero dar direção para a minha vida. Aonde você vai dirigir a sua vida. É isso que nós precisamos entender. Como servos de Deus, aonde é que eu quero ir? Qual a direção que eu quero dar? Como que eu vou dirigir a minha família se eu não sei para onde eu vou? Amar o próximo como a ti mesmo. Você se ama, querido? Você se ama, sim ou não? Está com dúvida? Você tem dúvida se você se ama? Porque se você se ama, por que quando alguém faz algo contra você, você revida? Quando você peca, quando você erra, quando você falha,
Qual é a surra que você dá em você mesmo? Qual é a surra que você dá em você mesmo? Você pisou na bola, você pecou, fez algo pecado, eu bato. Não deveria ter feito isso. Eu fiz, Deus, o que eu queria fazer eu não fiz. Agora calma, vai, por que você fez isso? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Você bate em você mesmo? Nós não fazemos isso. Mas no próximo, o que nós fazemos? Nós descarregamos o nosso nervosismo, nós descarregamos a nossa raiva, nós descarregamos a nossa bronca. Não queremos saber se ele vai para o céu, para o inferno, ou se vai ter alguma consequência. Não queremos saber. Nós não queremos saber. Quando fala amar o próximo como a ti mesmo, é de eu refletir se eu ficaria no lugar daquela pessoa. Eu trataria aquela pessoa da forma que eu me trato. Era diferente, querido. Será um cristianismo diferente para nós vivermos. Nós já não pensamos mais. Nós já não pensamos mais. Nós temos respostas prontas. E quando alguém vai falar alguma coisa, nós já aplicamos o nosso tempo de andamento de igreja. Eu tenho tantos anos de igreja. Eu tenho tanto no ministério. Eu tenho tanto tempo disso, eu tenho tanto tempo daquilo. Não faz diferença. Qual é a direção para a sua vida? Você está preocupado com você mesmo? Me chama a atenção, nesse texto, que Jesus sai do lugar da zona de conforto que ele estava no barco. Ele vai até a multidão. Ele foi para descansar. Ele foi levar os discípulos para comer e descansar. Quando ele vê a multidão, ele não come, ele não descansa. Ele vai e leva a palavra. Ele leva a palavra para aquele povo. A palavra diz que ele passou a ensinar muitas coisas para o povo. Ele ensina. Mas daqui a pouco começa, a hora voa. O dia passa rápido. O discípulo que tinha experimentado do Senhor, os discípulos que tinha ensinado, chega até Jesus e diz o quê? Esse povo está com fome, vamos dispensar eles. Dispensa eles, tira eles. Eles podem ir para as aldeias, para a circunvizinha, e eles poderão comer. Jesus diz, dá o que comer. Vamos dar o que comer para esse povo. Como dar o que comer? Vai precisar de muito dinheiro. 6 meses de dinheiro de trabalho para poder pagar, dar o que comer para esse povo. É interessante que aí Jesus diz assim, o que vocês têm? No começo do texto fala que eles vão descansar e comer. Eles não têm nada. O que vocês têm? Não é assim? O que vocês têm? Aí de repente, eles chegam com 5 pães e 2 peixes. O que é que você tem? O que você tem? Às vezes nós falamos, eu não tenho nada, eu não tenho o que oferecer. E o Senhor diz, tem algo aí dentro que você pode fazer. Tem algo que você pode contribuir e distribuir para as pessoas. Queridos, o discernimento para
não esfriarmos e ter compaixão pelas pessoas, de pastorear tanto nós quanto as pessoas, vem de uma intimidade com o Espírito Santo. Nós estamos em uma cidade, irmãos. Nós estamos em uma cidade. A cidade que o Senhor deu para nós. A cidade que o Senhor deu para os seus filhos. E nós fazemos parte. Não é a Igreja das Nações como uma instituição. Deu para os seus filhos. Pode colocar, vai ter vários nomes na história celestial daqueles que fizeram algo. Mas uma coisa vai ter. Se lá no céu está meu nome Fernando Gonçalves, Kid Gongon, eu sei que de uma forma ou de outra eu estou sendo conhecido no céu. Eu preciso ser conhecido no céu, não somente agora, mas no termo da minha vida. No termo da minha vida. Eu digo para você, querido, você tem certeza que você vai chegar na passagem do ano? Não tem. Você não tem, eu não tenho. O que eu tenho hoje é o Espírito vivo do Senhor dentro de mim, que tem ciúmes de mim, que tem misericórdia de mim, que tem compaixão por mim. E quando eu falo que eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho que distribuir isso para o próximo. Eu tenho que dar o que comer para as pessoas. As pessoas vão encostar em você. Que tipo de alimento que elas encontram em você? Que tipo de alimento que elas encontram em você? Lá no seu trabalho, se você esqueceu, lá no seu trabalho, as pessoas estão próximas a você para se alimentar do que você tem como cristão. Às vezes você pode até não gostar do trabalho que você faz. Mas se o Senhor te colocou ali, é porque Ele tem uma missão para você. Ele tem uma missão para você. Qual é a missão que está sendo cumprida na sua vida? Qual é a missão? Nós desistimos muito fácil. Você desiste muito fácil. O Senhor Deus não prometeu para nós que ia ser fácil, querido. Mas é na hora da dificuldade que Jesus vai brilhar em nós. O ano está difícil. O ano que vem não vai ser muito diferente. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A palavra diz que o Senhor pega os fracos para confundir os fortes. Pega aqueles que não são para confundir os que são. Quem era você antes de conhecer Jesus? Quem era você? Para pensar. Hoje, quem é você? De onde que Deus te colocou? Deus quer colocar você em lugares mais altos. Mas para te colocar no lugar mais alto, é para que o nome dele seja glorificado, não é para o seu nome ser glorificado. É para que ele seja glorificado. E como que ele vai ser glorificado? No comer, no beber, no vestir. Tudo que você fizer é para a glória dele. E toda vez que a gente tenta fazer do nosso jeito, no nosso achômetro, dar respostas prontas, nós temos consequências ruins. Alguns estão aqui, porque a mensagem é para quem está aqui. Alguns
Deus te fez você experimentar coisas, até delícias dessa terra. Alguns acham que foi por mérito dele, porque ele trabalhou de manhã, porque ele levantou de madrugada, ele trabalhou, ele estudou, ele se esforçou. Não, querido. Você fez porque o Senhor Jesus te direcionou. Ele dá direção para você. Quando eu comecei no ministério, na rádio, eu tinha uma oficina, eu entendi que eu tinha que fechar a oficina e ir e trabalhar na rádio. Um dia eu cheguei para a Cláudia, eu falei, vou fechar a oficina e eu vou me dedicar mais no ministério que Deus me chamou. Aí ela ficou no carro e eu fui conversar com o pastor Berbel. Aí o pastor pegou e falou assim, querido, você tem certeza do que você está fazendo? Você tem certeza do que você vai fazer? Eu falei, por quê? Porque você tem uma filha, hoje a Raíssa tem 21 anos. Você tem uma filha de 1 ano para 2. E ele me deu uma palavra de ânimo muito grande. Uma palavra que me animou bastante. A Cláudia estava no carro, e era o momento de eu chegar nela e falar a palavra de ânimo que o pastor Berbel me deu. E que quando eu cheguei no carro, ela falou assim, e aí, o que aconteceu? Eu falei assim, o pastor Berbel falou assim, que isso aí é coisa nossa, é coisa minha. Tenho uma filha de 1 ano para 2 anos, e que a igreja não tem condições de suprir as nossas necessidades, que a igreja não tem compromisso nenhum com nós, depende, se eu entendo que é de Deus, então que eu faça. Mais ou menos assim. E eu tinha certeza, eu entendia que aquilo era de Deus do que eu tinha que fazer. Eu entendia. E ela falou, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, que eu vou fazer aquilo que eu falei, eu vou continuar. Eu vou fechar a oficina porque eu tenho que vender apoio cultural. Lembra, né, Nelson? Apoio cultural. Não é nem propaganda, porque as pessoas não acreditavam na rádio. Era uma rádio documentada, e até hoje, eu chego em alguns lugares, algumas pessoas não me conhecem. Conhecem por voz, não por pessoa. Então, diz assim, aqui na cidade teve uma rádio muito boa, mas era clandestina. Os caras trabalhavam aqui, rapaz, olha, era uma bênção, mas era uma rádio pirata, falando para mim. É mesmo? Como chama? Rádio Gospel. Ah, tá. E nós estávamos realmente documentados. E a Cláudia falou assim, o que você vai fazer? Eu falei assim, Cláudia, eu vou dar continuidade àquilo que eu sei do que Deus me chamou. Aquilo que Deus me chamou. E nós ficamos vários anos, construímos um local para a rádio. O que eu quero dizer para você é o seguinte, meu irmão. Se Deus te chamou para algo, e através do Espírito Santo você vai fazer coisas que às vezes o seu pai ou a sua mãe vai discordar de você, se você entende que é de Deus. Talvez o seu pastor pode discordar no âmbito da razão, mas não no âmbito espiritual. Não do âmbito espiritual, mas da razão, por quê? Porque às vezes o que Deus está falando para você ainda não chegou na pessoa. O que é que Deus tem falado para você? Às vezes você fala da minha cabeça, tem que ser da sua cabeça, é da onde? Do pé? Deus vai falar com você no coração, vai falar com você na sua mente. Ele vai te dar direção para você dar direção a outros. Você vai começar a sentir no seu coração, sentir algo que você vai ter que fazer pelo próximo. Mas só que nós queremos glamour. O problema é que nós queremos gente conosco. Deus fala algo para você fazer e você vai e fala para o irmão. E aí, Marta, olha, Deus falou comigo para fazer isso. Vão comigo? Ah, não, isso é coisa da tua cabeça. Ô, pastor Rui, ó, Deus falou isso comigo assim. Ó, rapaz, agora não é o meu momento. Mas aí eu só vou fazer se ele for, se ela for. Que busca é essa do Espírito Santo? Se ele falou para você fazer, faça. Existe ordem,
existe decência, eu preciso compartilhar com os meus, mas o Espírito Santo tem falado para várias pessoas, se não for para, eu acredito para todos aqui. Mas só que nós achamos o quê? Não. Chegou um dia, com a rádio um pouco consolidada, o meu parceiro que estava comigo, que do começo, ele entendeu que começou a dar problema, tínhamos que ir para Bauru por causa de uma situação judicial, e ele chegou, num dia e falou assim, olha, para mim acabou, não quero mais saber da rádio, uma hora isso vai dar problema, numa hora isso vai ter dificuldade, eu quero parar, eu vou parar. E aí existe um pouco porque com a forma popular do rádio, a forma popular do meu programa, do programa que eu fazia, eu ganhava bolo, ganhava pudim, eu ganhava presentes, e ele era roqueiro. E aí a moçada não dava nada para ele. E ele ficava bravo. Todo mundo gosta de você, não gosta de mim. Eu distribuía com ele. Não, filho, fica tranquilo, vamos, eu vou ter mais, né? Então, vamos lá. Mas foi ajuntando, ele foi se esfriando. E ele falou que não ia mais. No outro dia de manhã, era mais ou menos quase 9 horas da manhã, eu abri a rádio cedo, a Cláudia falou assim, você não vai para a rádio não? Falou, Cláudia, eu estou pensando muito, porque o Luciano não vai mais, parou, e nós criamos naquilo como projeto de Deus, e ele está parando, ele está desistindo, eu não vou dar conta. Ela rapidinho, mulheres, ela falou assim, olha, se você parar agora, Deus vai pôr outro no seu lugar, porque não é Ele que está parando, é você que está parando, é você que está entregando. Se você continuar, e ela parar por si mesmo, que Deus assim, chega o momento dele parar ela, Ele vai te dar provisão para você continuar. Está nas tuas mãos. Se você parar, Deus não tem compromisso. Você parou. Mas se você continuar e ele parar, aí ele tem compromisso com você pela provisão. Lembre-se de uma coisa, disse ela. Você pode encontrar alguém que te ame, tanto quanto eu. Mais que eu você não vai encontrar. Porque eu estive e estarei com você até o fim nessa jornada. O que eu fiz, irmãos? Rapidinho fui para a rádio. E lá ficamos muitos anos. E quando a rádio parou, Deus me deu a provisão. Muito mais do que eu poderia pensar. Muito mais do que eu poderia sonhar. A provisão de Deus. Quais os sonhos de Deus para você? Quais a expectativa de Deus já lançada no teu coração? Alguns choram, alguns desistem da caminhada, dizendo que Deus não ama mais, que Deus não quer mais, por alguns sonhos frustrados. Queridos, existem canções, existem músicas que dizem que da forma que Deus realizou o sonho de José, vai realizar os nossos sonhos. Eu não penso assim. José não sonhou de ser governador da cidade, do Egito. José não tinha sonho de ser governador do Egito. Quem tinha sonho de que alguém fosse governador do Egito, de José ser governador do Egito, era quem? Era Deus. Sabe por quê? Porque se ele tivesse elaborado o sonho, quando você tem sonho
de ser um pastor. Eu vou lutar, vai ter obstáculo, vai ter dificuldade, eu vou sonhar, eu vou chegar lá, vai ter assim, eu vou chegar lá, eu vou ser um empresário, então eu preciso estudar, eu preciso me esforçar, eu preciso fazer isso, eu vou chegar lá. A Raíssa terminou agora o curso de terapia ocupacional, fazendo TCC, não, eu quero chegar lá. Agora que eu me formei, pai, eu preciso colocar a minha profissão em prática. E como eu vou fazer? Então, se eu não conseguir Marília, eu vou para tal cidade, eu vou colocar em prática aquilo que está no meu coração como sonho. José não sonhou ser governador. Ele foi colocado ali pela inveja e ciúme dos irmãos no poço. Ele foi escravo. Não, eu vou ser escravo porque eu vou ser governador. Eu vou trabalhar lá na casa de Potifar porque eu vou ser governador. Foi isso. Eu vou ser primeiro-ministro. Eu vou falar não para a mulher de Potifar porque ela vai querer dar uma mulher em cima de mim. Eu vou falar não para ela porque o meu pensamento é ser governador. Não, é o sonho de Deus que estava dentro de José e a obediência de José para Deus, e Deus que colocou ele no lugar mais alto. Deus quer te colocar você em lugar mais alto, mas como que Ele pode, se nós olhamos se o fulano concorda comigo ou não, se o fulano pensa comigo ou não, se fulano, não, querido, eu vou ter que sacrificar a minha carne, eu vou ter que dizer não. Você olha para esse texto, Jesus dá orientação. Traz o pão, traz o peixe, ele ora, e depois ele fala para o pessoal, senta. Fala para o pessoal sentar, ele poderia mandar sentar, ele fala para o pessoal sentar. De 100, de 50, ele coloca ordem na casa. Distribui, e quando sobra, ele fala assim, guarda, pega os cestos. Pega o que sobrou. Ele está ensinando. E você vê que quando os discípulos, depois da descida do Espírito Santo, irmãos, os discípulos começam a ter a prática, as práticas semelhantes à do mestre que foi ensinado, mas é através do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, nós não temos grandes resultados como igreja, nós não temos grandes resultados como pessoa, porque nós nos acostumamos com aquilo que nós temos, vivemos às vezes com o passado, nós vivemos com os milagres já acontecidos no nosso meio, como se não fosse para hoje. Nós vivemos com as palavras que já nos deu arrepio anteriormente, mas não para hoje. Como fazer diferença? O Senhor nos chama a atenção, querido. O Senhor te chama a atenção nessa manhã, para que você saia daqui incomodado. Quais os sonhos que Deus tem colocado no teu coração que é da parte dEle? Os sonhos de Deus são maiores do que os seus. O sonho de Deus. Fizemos uma campanha agora, a atitude dos dois. Orar 2 vezes por dia. E ter 2 pessoas para a gente orar por elas, para a gente influenciá-la, levar a palavra para ela durante de outubro até o dia 20 de dezembro. Fizemos a entrega domingo. Falei para a igreja, se você fosse dar um presente para Jesus, o que você daria? É aniversário de Jesus? Vamos colocar aniversário dele, vou dar um presente para ele. O que ele gostaria de receber dos seus filhos? Vidas, pessoas. Mas já não é mais a nossa, porque a nossa, se já é dele, eu preciso pegar daquelas que ainda não são dele, para dar para ele. E foi um agir, foi um derramar muito grande, ali na Estaca Zona Oeste. Eu digo para você, querido,
Qual é o tempo? Você já tem ouvido várias vezes, anos a anos, tempo a sós com Deus, ter experiência com Deus. Eu aprendi o seguinte: nós temos 3 dias para colocar algo que Deus tem colocado em nossas vidas, como desafio. Se você não colocar em 3 dias, você é roubado. Quantos desafios você já aceitou, você já concordou, e você fala, amanhã eu ponho, amanhã eu faço, daqui a pouco, já foi, você não fez mais. O Senhor tem falado com você, o Senhor tem falado para você. E uma das coisas, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Busca. E uma das coisas que eu tenho trabalhado ali na Zona Oeste é a respeito do Espírito Santo. A respeito do Espírito Santo. A nossa visão, põe a visão da igreja, Lucas, põe a visão da Igreja Evangélica das Nações. A família das nações é um povo. Se tem algo que nós sabemos fazer bem, é fazer parte dessa missão. É um povo missionário. E agora com as cordas nós temos alcançado pessoas a glorificar a Deus, fazendo, equipando discípulos de todas as... Nós temos equipado nossos discípulos. Nós temos equipados. Esparramado para todos os lugares. Tanto o pastor já está viajando? Já foi? O pastor Berbel já foi? Está no Japão. Equipado, discípulo, mandando para as nações. Através de quem? Da IEM. Temos feito isso. De forma criativa e contextualizada no poder do Espírito Santo. Esse final aqui já faz um bom tempo que isso tem me azedado o meu coração. Criativa e contextualizada no poder do Espírito Santo. Isso tem azedado o meu coração. Porque criativo e contextualizado pode ser temporal, mas também só que começou a me chamar a atenção esse final. Criativa e contextualizada no poder do Espírito Santo. Ah, querido, como que nós vamos fazer diferença nessa terra sem o Espírito Santo? Como que nós vamos alcançar as vidas sem o Espírito Santo? Eu não quero bater meta por causa do pastor Berbel. Eu não quero bater meta porque está na função, na missão da igreja. Não. Eu quero alcançar os alvos porque o meu Jesus me diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. Está dizendo, Mateus 28 diz que todo o poder foi dado a quem? A Deus, e diz, portanto, ide, a Jesus, portanto, ide, quer dizer, portanto, você pode ir, porque se você é meu filho, se você entregou a sua vida para mim, se eu que dirijo a tua vida, esse poder, ele é transferido para você, e se é transferido, ide, expulsai os demônios, curai os enfermos. Quando Jesus tem compaixão pelas pessoas, Ele cura, Ele liberta, e fala do céu e fala do inferno. Para nós somos muito mais informativos. Nós somos cristãos da informação. Nós informamos, mas nós não damos. Sabe por quê? Porque é mais difícil. Nós temos que nos ajoelhar, nós temos que buscar. Quanto tempo, meu querido, você é de jejum? Quanto tempo você ora? Quanto tempo você se esmera na palavra de Deus? O poder do Espírito Santo. Quando Jesus fala, fica em Jerusalém, quando descer, querido, eu não quero saber se é enchimento do Espírito Santo, se é revestimento do Espírito Santo, eu não quero saber se é batismo do Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo na minha vida. É através dele que eu não vou ter vergonha, é através dele que eu não vou ter inveja, ciúmes, arrogância, prepotência. É esse Espírito que nós precisamos nos dobrar a ele, porque ele diz o seguinte, eu vou, mas mandarei o Espírito Santo Consolador.
Jesus foi, e Jesus se compacta através do Espírito Santo em nós. Aí eu tenho que buscar o Espírito Santo, eu tenho que ter vida. Agora eu vou ter vida assistindo novela das 8, querido. Eu vou ter vida assistindo certos filmes que instiga a minha sensualidade ou a sexualidade. Como que nós vamos fazer diferença? Como que você vai fazer diferença nessa cidade? Como que você vai fazer diferença onde você está? Se você está colocando coisas que dividem a ação do Espírito Santo dentro de você. Aí nós queremos fazer o quê? Nós vamos fazer porque alguém está mandando. Eu preciso fazer porque a compaixão de Cristo está dentro de mim, porque o amor de Cristo está dentro de mim. Eu faço, eu busco, porque eu sei que eu preciso fazer, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Alguns deixarão de vir no culto, alguns deixarão de ir nas cordas, alguns deixarão de frequentar a igreja em janeiro, porque o pastor Berbel não está aqui. É crente de quê? De Berbel? Eu sou crente do Espírito Santo, eu sou crente em Cristo Jesus, o Todo-Poderoso. Será que vai continuar sendo a mesma coisa? 19 anos, vai entrar 20 anos, vai ser a mesma coisa? Isso eu estou falando para você, meu querido, é porque Deus está mandando dizer para você, porque eu tenho me cobrado de mim mesmo. Eu saio aqui da Zona Sul, durante esse período que eu sou um dos fundadores da igreja, aí eu vou para outro lugar, o pastor Berbel não está lá, então agora eu vou dormir durante o dia, porque ele não está mais perto, cara. Fazer o quê? Não, querido. Quem que me mandou lá? Foi Deus ou foi o pastor Berbel? Aonde você trabalha, quem abriu o campo de trabalho para você? Foi Deus ou foi o pastor Berbel? Ou foi os pastores da IEM? Se você não se policiar, e se você não for atrás de se esmerar no Espírito Santo, querido, nós vamos ver o que nós estamos vendo de um cristianismo. Um cristianismo que às vezes nós cobramos como dá interesse. Falamos que somos evangélicos, falamos que somos cristãos, muitas vezes quando há interesse. Mas só que nós esquecemos que às vezes quando nós falamos, nós já fizemos coisas erradas para trás. Aquela pessoa quando ouve que você é um cristão, que você é evangélico, já está um registro das coisas erradas que foi feito lá atrás. Terminando, eu quero dizer para você, querido. Quando você olha para as pessoas, que você vai falar do Evangelho para ela, qual é o cumprimento desta palavra na sua vida? Qual é a quantidade que está impregnado dentro de você desse Evangelho que você fala? A minha família é de Rosália. Todo Natal nós vamos para lá. Todo Natal nós vamos para lá. E todo Natal eu procuro deixar um sinal que eu passei por lá como servo de Jesus. Eu não lembro qual foi o Natal que eu não fui lá. 47 anos. Todo Natal nós vamos para lá. Eu tenho primos alcoólatra, drogado, tanto no álcool quanto na droga, de ser assim, ó. A cidade é pequenininha, eles à vontade, porque vai perdendo a vergonha e vai fazendo, né? E eu sempre, no caso, falando de Jesus. Nesse último, minha tia estava doente. A tia estava assim, quase que eu não fiz, mas como é da família, é tradição da família, eu me esforcei, eu estou aqui. Chegou na hora do almoço,
estou esperando alguém orar. Ninguém se prontificou. Só vai pegando o prato e vai comendo. As coisas gostosas vão comendo. Sempre eu oro, quando eu não oro, alguém já, fulano ora tal. Mas geralmente fala assim, o pastor da família. E a minha tia tem uma imagem desse tamanho. Lá no cemitério já tem a cova deles. Lá e já tem até as imagens todas lá já no cemitério. E eu sempre falo, Deus, eu preciso colocar um pouco mais a tua palavra, mais dentro, a semente mais dentro. Está doente, minha tia. Falei assim, gente, já começou o almoço, mas vamos orar, vamos agradecer a Deus. De alguns parentes no meio do caminho não chegaram nesse Natal. Vimos o ano passado, mas não estamos vendo eles agora. Então, vamos orar. E comecei a orar pela minha tia. Filho, obrigado, filho, obrigado. Obrigado, filho. E tem um primo meu, filho dela, que mora em São Paulo. E ele estava mais lúcido, toma muito, mas ele estava um pouco mais lúcido do que os outros anos. E para poder, falei assim, como que eu chego nele? Irmãos, deu aquele pé d'água, não deu aquele pé d'água no Natal? Um dos primos saiu, foi lá, colocou a bermuda e saiu tomando banho na chuva. Aí eu vejo o meu primo, esse que eu queria conversar com ele, ninguém chamou, já foi para a água. Eu falei assim, eu não trouxe nenhuma muda de roupa. Alguém tem uma bermuda para mim? A minha prima falou assim, eu tenho uma bermuda. O menino era sequinho, magrinho, o filho dela, falei, me dá a bermuda. Ficou apertada. Fui para a chuva, irmãos. Tomar banho de chuva. Eu, meu outro irmão, sobrinho e meus primos. Ali, nós fomos para um lugar, eu sabia que esse primeiro primo foi para um lugar, aí nós fomos lá para o pátio, fazendo que ia atrás dele, e começamos a conversar de Jesus. Ele morou na minha casa, quando era garoto, na casa dos meus pais. E começamos a relembrar de algumas coisas, ele começou a falar o que ele fazia, o que ele faz lá no hospital, ele trabalha em 2 hospitais em São Paulo, e como que ele faz, e às vezes, de ele orar pelas pessoas. Eu falei, aonde você pegou isso? Lá na casa da tia Cida, lá com vocês. Olha, você sabe que eu sou assim, eu sou assado, mas olha, algumas coisas têm me chamado a atenção. Paulinho, é assim, assim. Na chuva. Primeira coisa que a Cláudia viu quando eu estava de short, ela falou, você está gripado. Eu falei, e aí? A esposa já virou a mãe na hora, né? Você está gripado. Fui para a chuva, irmãos. E não me fez mal nenhum. Só não deitei na enxurrada, como fazia quando era garoto, né? O resto, a compaixão. A compaixão. Eu digo para você, querido, você vai sair daqui. O que é que você vai levar na sua vida? Terminando a reflexão. Deus multiplica o que lhe oferecemos. Quem dá a Deus o que possui, não fica com menos do que tinha antes, mas é abençoado por Ele com muito mais e infinitamente mais além da conta. 2. As bênçãos de Jesus são abundantes, vão além da suficiência. Os depósitos celestiais jamais se esvaziam diante das necessidades humanas. 3. Deus faz milagres e não ilusionismo. É milagre. Às vezes nós buscamos, mas isso aqui é rapidinho. Não é ilusão, querido, é milagre. E milagre, para agir no milagre, eu tenho que ir no dono do milagre. Eu tenho que investir tempo, não gastar tempo, investir tempo na presença do dono do milagre. No Espírito. 4. Através desses milagres, Jesus apresentou-se como pão da vida.
Daqui a pouco nós vamos comemorar 20 anos. Se eu estiver vivo lá, e provavelmente nós vamos estar juntos, como Igreja das Nações, comemorando esses 20 anos, o que de experiência você vai ter nesse 1 ano? Como filho do Senhor, como servo do Senhor, como amigo do Senhor. Quem daqui assistiu Quarto de Guerra? Eu não sei se acabou, mas se não acabou ainda, vá assistir. Daqui a pouco vai vir em DVD, mas vai assistir. A hora que eu vi aquele filme, eu fui assistir com o Lucas e depois eu fui assistir com a Cláudia. A hora que eu vi aquele vídeo, aquele filme, eu falei assim, Deus, a sua manifestação, a manifestação do Espírito, tanto aqui em Marília, quanto na região, quanto no país, também fora do país, de alguém, através do Espírito Santo, colocar isso, através de um filme. Efésios 6, a nossa luta não é contra sangue, contra a carne. Coloca ali, sobre a dificuldade que temos, de abrir o coração 1 a 1, ou da microcorda, ou o que seja. Está dentro do filme. A hora que acompanha com um, aí a mulher fala assim, agora o que foi feito com você, você vai fazer com o outro. Eu pedi para Deus uma pessoa, Deus me deu você, agora você vai fazer isso com outra pessoa. Tremendo. Tremendo. A manifestação de Deus. Querido, saia daqui essa manhã, refletindo. Quanto por cento eu vivo Jesus no meu dia a dia? Quanto por cento eu vivo Jesus na prática? No primeiro ano meu de ministério de igreja local, lá na Zona Oeste, eu entrei em crise. Eu já tinha minhas crises, entrei mais em crise. Eu fiz, num ano, pastor Rui, eu falei, quantos domingos tem no ano? Comecei a contar, às vezes dá quase 50, quando tem 5 domingos no mês. Eu falei, eu prego todo domingo. E às vezes acaba o culto, chega na segunda-feira, pastor, meu marido falou isso, onde foi? Lá do pátio da igreja. Ah, fulano de tal bateu na fulana, espancou fulana, fez isso, o marido está indo embora, está fazendo isso, fazendo aquilo outro. Espera aí. Que cristianismo é esse? Se eu já tinha minhas crises existenciais no ministério, depois foi pior ainda. Porque eu comecei a ver que eu era responsável. E quem convence é o Espírito Santo. Mas eu tenho que dar direção. Mas como eu vou dar direção para o povo, se o povo não vê essa direção em mim? Como que está o seu casamento? Como que está a tua vida? Como que está você na tua ação com as pessoas? Queridos, lá na Estaca Zona Oeste, o pastor Berbel já falou aqui, nós estamos fazendo um trabalho de obra social, com as pessoas nas ruas, andarilhos e também mendigos. Para fazer isso, querido, precisa ter compaixão. E nós não somos mais bonitos que os outros, não. Nós temos que pedir para Deus, Deus, nos faça amá-los acima do fedor deles. Nos faça amar acima da sujeira do que eles vivem, das drogas, da bebida alcoólica. Nos faça amar, Senhor, acima do abandono que eles tiveram da família. Senão não vai valer a pena.
Esse vai ser o nosso pensamento. Não vai valer a pena. Muitos desses não vão nas cordas. Muitos desses jamais irão nas cordas. Muitos desses jamais irão na igreja. Mas eu quero que o reino do Senhor venha sobre nós e que nós possamos colocar a semente do Senhor dentro deles. Ah, queridos, nós temos visto pastor alcoolizado na cidade de Marília. Nós temos visto presbíteros, nós temos visto líderes de louvores. Fizemos um almoço, deu 70 pessoas da rua, 20 crianças e um cachorro. Eles sempre tem que ter um cachorro, né? E quando nós vimos nas fotos, tinha um cachorro lá dentro. Falei, esse cachorro gostou da igreja. Aí eu peguei e falei, vamos fazer um karaokê? Irmãos, cada talento desse povo cantando, falando da Bíblia, estão nas ruas. Fizemos no Odres que teve agora, foi 4 deles, 3 deles estão na igreja, continuam na igreja. Às vezes, irmãos, você tem que respirar fundo, para dar um abraço neles. Mas respira fundo e dá um abraço. Um dia ganhei um terno, fui estrear o terno, estava no salão de baixo. Eu estou assim no púlpito, aí chegou o baiano, drogado, bêbado. Chegou e falou assim, foi lá na frente, queria dar uma oferta, 5 para a igreja, mas ele queria dar para mim. Eu peguei. Ele falou assim, pastor, eu abaixei. Peguei o dinheiro e falou assim, me dá um abraço. E eu dei um abraço nele, irmãos. O paletó ficou cheio de ranho. Aquele ranho, tudo sujo. Irmão, paletó lava. Paletó lava. O cheiro que fica nos seus poros, depois você toma banho. Essa compaixão que Jesus diz para nós termos, irmãos, ela tem que ser maior do que o bom perfume que usamos. Ela tem que ser maior do que colocar na nossa mente as prostituições que há na televisão, dentro de casa. Tem que ser maior do que as palavras ferinas que nós ferimos uns aos outros. Uma das coisas que eu tenho brigado, que eu tenho colocado dentro da igreja, irmãos, e quero dizer aqui para a Estaca Zona Sul, cuidado das divisões. Agora com corda, agora com setores, de nós começarmos a nos dividirmos entre nós. O amor vai se esfriando dentro da igreja. Nós um para com o outro. Nós não nos importamos mais com um com o outro. Aí nós queremos se importar com aqueles lá de fora, mas nós não nos importamos com um com o outro. Agora você é da corda X, agora você é do líder X, agora você é do setor X, você é da onde você é? Você é do povo de Deus. Você é do rebanho do Senhor. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque às vezes, falando-se de Deus, cultuando-se a Deus, nós estamos longe um dos outros. Não há amor, não há carinho, não há compaixão. E eu tenho ensinado os irmãos a ser do reteté, tem que ser do reteté, tem que glorificar a Deus, tem que bendizer a Deus. Aí você fala, o que é isso, pastor? Também não sei o que é reteté. Se dá glória a Deus é reteté, então é reteté, dá glória a Deus. Agora, porque um dá glória a Deus, o outro fala assim, aquele irmão lá, eu falei, vai aí, ó, glória. Sou canela de fogo, reteté de Jeová, estou nadando no azeite, ninguém vai me parar. Sabe, querido, o negócio é o seguinte, nós ficamos dando rótulo para os outros.
Eu tenho conversado muito com o pastor Serginho, eu falei assim, Serginho, o negócio é o seguinte, filho, vamos para o óleo, vamos para o óleo. Só que dá trabalho, querido, eu tenho que me investir, eu tenho que investir tempo. Porque para mim ter compaixão, não pode ser porque alguém está dizendo, porque o pastor está falando, porque alguém está falando. Para ter compaixão, tem que vir do Espírito Santo, para que eu possa amar as pessoas. Muitos de nós metemos o pau na nossa cidade, nós esquecemos que a cidade foi dada para nós. Amamos a nossa cidade, podemos não amar algumas atitudes, mas eu amo a minha cidade. Eu amo as pessoas que estão na nossa cidade. E só vou poder transmitir esse amor se realmente eu tiver o Espírito Santo dentro de mim. Se vai ser de reteté, se vai ser X, se vai ser Y, eu não sei. Agora uma coisa eu aprendi, meu irmão. Que quando eu estou no Espírito Santo, eu vou sair da zona de conforto. Eu vou sair da zona de conforto. Isso, começa a experimentar diante do Senhor. Começa a experimentar. E termino dizendo o seguinte, irmãos. Se você não tem vergonha, não se envergonha, da forma que você expressa, quando o seu time faz um gol, não desistir do seu time quando perde na final, você não desiste dele. Mas, quando você se frustra, quando se parece que Jesus esqueceu de você, você para no meio do caminho. Quando alguém conta um testemunho ou fala das ações de Deus, você fica quieto e criticando porque um ou outro fez ou deixou de fazer. Eu tenho vergonha, irmãos. E sempre chego na estaca e falo. O meu vizinho é palmeirense. O meu vizinho faz o maior barulho. Palmeiras ganhando ou perdendo, ele faz maior barulho, ele faz festão na casa dele. Nós não podemos ser crentes secretos. Sabe o que acontece? Nós ouvimos muito dizer, aqui na igreja você é quente, lá você é frio. Irmãos, eu tenho que ser quente aqui e quente lá. Vim aqui para adorar, eu vou glorificar, eu vou exaltar, eu vou bendizer o nome do Senhor. E lá também eu tenho que fazer, e se eu não faço lá, eu preciso fazer. Mas eu preciso começar em algum lugar. Começa aqui então. Glorifica a Deus, exalte ao Senhor. Entra lá no seu quarto secreto e glorifica a Deus, bate o pé, dá rodopio, sei lá o que você vai fazer. Fala, Deus, eu preciso perder a vergonha. Porque a hora que eu perder a vergonha no interno, eu vou perder a vergonha também no externo. Eu preciso disso, irmãos. Eu não sei você. Eu preciso que, se nós temos como DNA essa visão da igreja, essa parte do Espírito Santo, ele tem que ser incomodado, ele tem que me incomodar. A ação do Espírito Santo tem que ser diferenciada na minha vida. Porque senão, nós ficamos o quê? É da minha cabeça. O irmão está doente, é da minha cabeça. O fulano está assim, é da minha cabeça. Será que eu oro, será que eu não oro? Vou fazer minha parte. Oro. Vamos ficar em pé? Recebemos várias informações aqui, irmãos. Você recebeu várias informações. O que é que você vai pegar e pôr em prática? Você precisa de um homem estar te orientando o que fazer? Você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus que foi dado para nós. A todo tempo e fora de tempo.
eu posso me achegar a Ele. Abaixa sua cabeça. Fala com Deus. Fala com Deus. Continua de olhos fechados e cabeça baixa. Quando nós queremos algo na terra, e se nós não somos ouvidos, nós fazemos de tudo para se achegar e chamar a atenção. Havia um cego, e esse cego, ele queria ver, ele queria enxergar. Jesus está passando à beira do caminho, fica do jeito que você está, não olha para mim não. Jesus passa no caminho onde está aquele cego. O cego já tinha recebido roupa, o cego já tinha recebido mantimento. Mas o cego começa a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas conforme Jesus ia passando, ele foi aumentando a sua tonalidade, porque ele queria algo do Senhor Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. E as pessoas dizendo para ele: não, pare, você está perturbando o mestre, pare. E ele continuou, porque ele queria algo. E Jesus não falou para ele falar baixo. Jesus falou: o que você quer? Jesus sabia que ele queria, mas queria ouvir dele. Quero ver. A mulher do fluxo de sangue, ela toma uma atitude. Não importa se os homens não aceitam as mulheres, não importa se os homens não me querem, não me importa o que eles pensam. Essa mulher vai andando até tocar na orla de Jesus, porque ela tinha certeza que existia virtude em Jesus. É só tocar nas vestes de Jesus. Eu quero que você saia daqui com uma convicção do que Deus já tem falado no teu coração. Só pode ser realizado quando você se prostrar e se colocar diante do Senhor Jesus. Se é ministerial, se é familiar, se é financeiro, eu não sei. É quando você for para Jesus. E você tem acesso a Jesus lá no seu quarto em secreto. Você tem acesso aqui na igreja. Você tem acesso lá na sua casa. Você tem acesso lá no seu trabalho. Ora assim comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu lhe peço, tira os entulhos do tradicionalismo familiar, religioso, da minha mente, do meu coração. Eu quero ser encontrado como servo fiel. Eu quero ser fiel nos teus ensinamentos, na tua palavra. Senhor Jesus, traga em mim a compaixão do teu coração para o meu coração. Que eu possa me amar, que eu possa me perdoar, para que eu possa transferir a compaixão e o amor do Senhor para os outros. Senhor Jesus, preenche o vazio do meu coração com a presença do Espírito Santo. Que eu não venha ficar olhando para os outros, do que elas pensam, ou as suas expectativas sobre a minha pessoa. E que eu possa olhar
para o Senhor e manifestar os dons, desejos do Senhor sobre a minha vida para com os outros, em nome de Jesus. Fica do jeito que você está. Pai querido, eu quero, Senhor, concordando com a oração feita aqui, eu quero pedir para que o Senhor venha, através do Teu Espírito, Senhor. Venha, Senhor amado, tirar de nós o medo, venha tirar de nós, ó Pai, a vergonha, venha tirar de nós a timidez, venha tirar de nós a mornidão, venha tirar de nós, ó Pai, aquilo que desagrada o Teu Espírito. Quantas vezes nós temos entristecido o Teu Espírito com as nossas atitudes? Ó Pai querido, o Senhor está olhando dos céus, está à procura de homens, de mulheres que façam a diferença, sem medo, sem, Senhor, timidez, que manifestam o Teu poder e o Teu Espírito de diversas maneiras e formas que o Senhor assim tem para nós. O Senhor não tem filhos prediletos, todos os Teus filhos são prediletos, e nós estamos aqui dizendo, eis-nos aqui, Senhor. É isso que nós te pedimos. E nessa data que o Senhor nos considera, Senhor, como aniversário de 19 anos, que seja, Senhor amado, um despertar na nossa mente, no nosso corpo, como servos, filhos amados e queridos do Senhor, para que nós possamos amar o nosso próximo e amar a nossa cidade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.